Então, dando continuidade ao nosso exemplo, né, inicialmente a gente considerou o processo sem reciclo, tá? Então, todas as minhas variáveis foram calculadas, né, explicitadas e calculadas a partir de fórmulas, tá? O que a gente vai ver agora é que a presença do reciclo, né, gera uma complicação no meu modelo, porque uma vez que a corrente 5 ela está conectada nesse ponto de mistura, para calcular a corrente 3 eu preciso saber do valor, né? Ao fazer o balanço, por exemplo, do componente A, eu preciso saber o valor que tenho de A aqui na corrente 5. Valor esse que eu só vou saber depois que eu fizer o balanço no reator e no separador. Então isso gera, né, uma informação cíclica, ou seja, as equações, né, as variáveis elas aparecem nas equações de forma conectada. Então eu não consigo resolver dessa maneira segmentada, né? Em alguns casos particulares a gente consegue obter solução analítica. Nesse caso eu preciso fazer um algebrismo um pouco maior para então colocar as fórmulas aqui. Uma opção é, dependendo do que é especificado, a gente consegue, né, obter solução analítica. Então a gente precisa de algum algebrismo externo para então colocar as fórmulas no Excel. Então, assim, o que muda do processo sem reciclo, tá? Eu falei que se a gente especificasse a corrente de entrada, a conversão no reator e a fração de separação, né, de cada componente aqui, essa fração é para o topo, tá? Então a gente teria o modelo completamente especificado. Então a gente colocou as fórmulas para calcular, né, uma variável, uma equação para cada variável. Quando a gente coloca o reciclo, eu ainda preciso definir a fração de reciclo. Como está indicado nessa figura aqui, eu poderia, né, posso ou não ter a purga, né? Coloquei na figura ali sem a purga, mas eu vou considerar uma fração de reciclo que não de 100%. Então, assim, o que mudou de uma planilha para outra, né? Agora a gente vai considerar o reciclo e eu dei uma especificação a mais que é a razão de reciclo. Ou seja, então eu teria 95% do que sai no topo é recirculado, tá? E aqui haveria uma corrente de retirada, onde a gente teria a purga. Então, nesse caso, tá? Eu acrescentei essa coluna a mais, onde eu tenho então a purga do meu processo, tá? Então, novamente, né, os valores em amarelo são valores especificados e onde eu tenho aqui expressão, onde eu não tenho, né, uma coloração, essa está sendo calculada através de fórmula. Então, vamos lá. Para fazer, né, tentar obter uma solução analítica, eu preciso, né, acompanhar o meu componente, né, ao longo do ciclo. Tá? Então, isso aqui gera um ciclo, então eu preciso acompanhar. Então, inicialmente, né, vamos lá, FA5 mais FA2 igual a FA3. Essa equação é a equação de balanço nesse ponto de mistura aqui, tá? Então vamos aumentar aqui. Agora, né, FA4 é igual a FA3 vezes 1 menos XA, tá? Isso é a equação de balanço material do A no reator. E agora, né, por exemplo, então como a fração de split aqui é para o topo, então FA5, né, vezes FA4 é o que é recuperado, sendo que, né, 1 menos a fração de reciclo, né, a razão, é descartado como purga, então eu tenho que multiplicar aqui pela razão de fração de reciclo para ter quanto que eu tenho ali. Então observe aqui que FA5 depende de FA4, FA4 depende de FA3, que depende de FA5. Esse é o ciclo de informação que eu estou falando. Se eu colocar essas fórmulas no Excel, exatamente essas aqui, o que vai acontecer? Ele vai, né, dar um erro dizendo que existe, né, uma informação cíclica ali. Então ele não consegue efetuar esse cálculo a menos que ele seja feito utilizando um método numérico, né, uma fórmula recursiva de convergência. Agora, observe que como essas equações elas são relativamente simples, né, e os valores aqui que estão multiplicados eles são especificados, eu consigo isolar, né, ou seja, resolver analiticamente, né, através de substituição. Então aqui está o procedimento, né? Então se eu substituir FA4 dessa equação 2, né, na equação 3, eu vou ficar com essa expressão aqui. Agora eu substituo FA3 da equação 1. Então observe que eu fui substituindo uma equação na outra.
Quando eu cheguei nesse ponto aqui, então observe, FA2 é uma especificação, XA, FA e F aqui é o meu R, tá? Eu teria então, né? Isso são valores especificados e conhecidos. Eu preciso isolar FA5, tá? Então, quando eu isolo FA5, eu obtenho essa expressão, FA2 vezes 1 menos XA, vezes FA vezes F, sobre 1 menos XA vezes FA menos F, vezes F. Então, observe que eu consigo, com um algebrismo externo, né, expressar FA5, que é o que eu tenho de A no reciclo, em função somente daquilo que é especificado. Nem sempre, tá, gente? Dependendo do que é especificado, eu consigo efetuar isso. Então eu vou ter que partir para o método numérico, não tem jeito. Mas quando o processo, né, é relativamente simples, a depender das especificações, eu consigo fazer isso. Tá? Então, nesse caso, essa é a fórmula, né, que eu vou colocar em função daquilo que é especificado no problema, tá? Então eu posso estimar FA5 a partir do que é conhecido. Se eu fizer o mesmo procedimento para B, né, colocando o equacionamento, né, no ponto de mistura, no reator e no separador, tá? Eu vou obter essa expressão combinada e onde eu posso isolar a FA5. Então a FB5. Então nesse caso essas são as fórmulas que eu vou utilizar. Então o que eu fiz aqui, né? A corrente 2 é igual à corrente 1, tá? Imaginei a corrente 1 aqui, tá? Agora, tá? A corrente 3, ela vai ser igual a FA5 mais FA2. Agora eu não vou ter o problema, né, de referência de ciclo, né? Porque em FA5 eu coloquei essas expressões ali. Então aqui, ó, essa expressão aqui foi a expressão, a fórmula, tá? Vou colocar ali, que eu coloquei aqui. Da mesma forma, essa expressão aqui foi a que eu coloquei aqui. Então, como eu estou calculando com base naquilo que é fornecido, eu não tenho esse problema de ciclo. Então, FA3 eu coloco pelo balanço no misturador. Observe que eu tenho aqui FA3, né, igual a o que entra, né, mais o que vem do reciclo. Da mesma forma, eu tenho aqui, tá? Então, isso é o que entra, né, pela corrente 2 mais o que vem do reciclo. E aí eu sigo meus balanços, né? Agora que eu tenho o valor conhecido do que está entrando, então eu coloco aqui, tipo, o que sai é igual ao que entra mais o que reagiu, né? O que foi consumido, né? Menos o que foi consumido ali. O que sai é igual ao que entra mais o que foi formado do produto, tá? E aqui no 5, observe agora, né? Eu já fiz o isolamento, então eu não preciso de novas expressões para determinar a corrente 5. Mas para a corrente 6 eu continuo utilizando os balanços, né, por componente, onde eu substituí a fração de reciclo. Então, perceberam que assim eu precisei desse procedimento adicional. Vantagem agora, da mesma forma como a gente tinha para o processo sem reciclo, né, é que ao efetuar alguma variação aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 0,9 de recuperação de ar, ele automaticamente recalcula todo o meu processo. Então eu posso, né, avaliar ali, por exemplo, né, alterar aqui minha fração de reciclo, vou aumentar para 0,99, ou seja, purga de só 1%, e aí eu vou conseguindo perceber, né, como isso impacta nas vazões e posteriormente como isso impacta na dimensão dos equipamentos necessários para realizar, né, obter essa performance, né, essa conversão, essa fração de split aqui. A divisão ali é uma escolha arbitrária, né, mas que vai afetar o quanto eu estou purgando, que seria uma perda econômica para o processo. Certo? Então, esse é o procedimento. Observe que, inclusive, através desse procedimento, né, a gente obteve uma solução analítica. Então, a gente conseguiria fazer até à mão, né? Mas, como eu falei, a gente precisa refazer esses cálculos muitas vezes. Então, é muito interessante que a gente possa né, fazer, né, automatizar isso através de uma ferramenta de cálculo. Vou voltar aos valores aqui né, iniciais, porque é o que eu vou utilizar, né, para mostrar agora como é que eu poderia fazer isso sem esse procedimento analítico aqui.
Então, uma outra alternativa, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês. Eu criei, né, nesse ponto aqui onde eu tenho essa informação cíclica, tá? É como se eu tivesse dado um corte aqui nessa corrente. Então essa corrente aqui, tá? É a corrente que eu vou chamar de 5A, tá? E essa corrente aqui é a corrente 5. Então a gente sabe, né, que a corrente 5 tem que ser igual à corrente 5A. Tá? Mas por que eu faço isso, né? Porque no momento em que eu faço esse corte, eu posso chutar valores, né? Estimar valores para a corrente 5, né? E utilizar esses valores para efetuar um cálculo iterativo, né? Onde eu forneço esses valores, ele então me dá o valor calculado, eu reforneço esses valores. Posso fazer isso manualmente, ou seja, a cada iteração, mas o Excel ele faz, né, pode fazer esse cálculo para a gente. Então observe que nesse caso, né, como eu criei a corrente 5A, tá? Eu inseri essa coluna aqui, eu forneço valores, tá? Aqui ele já está convergido, mas eu vou colocar um valor aqui. Digamos que eu coloque o valor, tá, de 25. Agora, né, quando eu faço o meu balanço aqui para a corrente 3, tá, eu calculo o que entra no 2 mais o que entra no 5A que foi especificado. Então não gera esse problema de informação cíclica. Beleza, então eu calculo quanto que está saindo no reator, né? Depois eu calculo quanto que está saindo no reciclo, o que eu observo e quanto que está saindo no fundo, exatamente como eu já fazia antes. O que eu observo aqui? Que a corrente 5, né? Eu tenho uma vazão de 21,375 para o A e de 25 para o B. Então, ou seja, não está fechando o balanço. Tá? Então esse meu chute não estaria correto. Poderia chutar, né, aleatoriamente, né? Mas o que eu poderia fazer agora, né? Pegar esse valor aqui de reciclo, tá? E chutar ele. Então eu vou lá, 21,375. Refiz o cálculo, observe que não bateu de novo, tá? Deu 20,3419. Então eu vou botar aqui, ó. Vou botar arredondado, tá? Ou seja, para tentar fechar o balanço. O que vocês vão observando? Que à medida que eu vou realimentando, né, esse valor que eu estou reestimando, a diferença ela vai diminuindo, tá? Então, se eu fizer isso várias vezes, vai chegar um momento em que eu vou convergir. Pode acontecer também, a depender do sistema de equações, de eu não convergir, tá? Então, acontece também esse tipo de coisa. Mas o que eu fiz então? Criei aqui, tá? Ao invés de eu ficar fazendo manualmente, né, chutando esses valores, né, realimentando esses valores, eu vou voltar aqui para o 25, tá? Esse é o resíduo, ou seja, a diferença entre a corrente 5 e a corrente 5A. Tanto faz o sinal aqui, porque eu posso pegar a 5A menos a 5. Eu peguei a 5A menos a 5, ou a 5 menos 5A, tanto faz. E aqui é a diferença entre a corrente, né, para o B, né, do 5A menos a 5. Então, nesse caso, como a fração de split aqui é zero, então não faz muita diferença. E aí eu vou calcular, então, o resíduo. O resíduo eu vou calcular como essa diferença ao quadrado, por isso não faz diferença se é 5A ou menos 5 ou 5 menos 5A, mais essa diferença ao quadrado. Então, se eu chutar corretamente os valores aqui, né, especificados, vai ser de tal maneira que o resíduo aqui vai ter que ser zero, ou seja, ele fecha essas equações, tá? Então, como é que a gente faz para o Excel fechar essas equações aqui? Tá? Então eu teria duas variáveis que eu precisaria variar, tá? Essas duas aqui que eu selecionei, né? A vazão de A na corrente 5A e a vazão de B na corrente 5A, para fechar esse valor. Para isso, né, a gente vai usar uma ferramenta de dados do Excel que se chama Solver, né? Então aqui na aba dados, tá? Eu tenho aqui essa ferramenta Solver, né? É uma ferramenta que faz esse tipo de cálculo para mim. Quando você instala o Excel ali, né, no seu computador, ele não está
não vai aparecer para vocês aqui o solver, tá? Então o que, que vocês têm que fazer aqui, tá? Independente da versão do Excel, acha as opções do Excel, tá? Você vai lá em suplementos, tá? Então, dependendo da versão, pode mudar um pouco aqui, tá? Quando você então encontrar, né, clicar nos suplementos, ele vai ter uma lista ali de suplementos, né, plugins que eu posso adicionar, e aí você procura nessa lista Solver. Se você não tiver instalado no seu computador, né, essa ferramenta, ele vem com Excel, mas porém não vem instalado, você vai então instalar. E aí, quando você então abrir seu Excel, né, daí para frente, ele vai estar com essa possibilidade aqui na aba Dados, tá? Então, assim, se não aparecer para vocês na aba de dados, você vai precisar ir lá em opções do Excel, suplementos, procurar Solver e instalar. Tá? Ele instala, é muito rapidinho, isso já vem, né, no pacote do Excel, só que ele não vem instalado por padrão, tá? Então, assim, quando você clica aqui, tá, na ferramenta Solver, bom, ele estava travado aqui um pouco lento, observe que aparece a lista, né? Então eu posso clicar em Solver, ok, ele vai pedir para instalar e aí vocês instalam ali. Mas eu vou clicar em Solver, tá? E ele vai abrir essa janela. Então eu posso resolver problemas de maximizar, minimizar ou encontrar um valor, tá? A gente vai ver isso de maximizar e minimizar depois, né? Quando a gente falar em otimização, mais para o final do curso. Aqui então a gente vai ver o que eu quero, né, obter o valor, a célula de destino, tá? Eu quero que o resíduo aqui seja igual a zero. Então eu clico aqui e seleciono a célula de destino. E o valor que eu quero que ela assuma, ou seja, eu quero que esse resíduo seja igual a zero. E vou variar esses dois valores, ou seja, então ele é que vai fazer o procedimento recursivo. Então existem outras opções de botar restrições, não é uma maneira única de fazer, tá? Mas nesse caso aqui, né, formulei o meu sistema de equações como um problema, né, para achar esse somatório do resíduo igual a zero, tá? Então é uma maneira bem simples. E aí eu posso, então, isso são as variáveis que eu vou determinar os valores. Eu clico em resolver. É importante esses valores que eu forneço aqui no início, porque eles serão as estimativas iniciais. Então, obviamente, né, eu tenho que colocar valores que eu não sei qual é o valor, mas eu preciso chutar valores da ordem de grandeza, né, preferencialmente próximos. Se você clicar em resolver e ele não convergir, você vai lá e altera os valores iniciais, porque a convergência, né, de um método numérico, ela é muito atrelada ao chute inicial, tá? Então, nesse caso, eu vou clicar em resolver. Nesse momento, eu, né, peço que vocês observem a planilha, né? Então, ele foi tão rápido que não deu nem para enxergar direito. Ele pergunta se eu quero manter a solução, né, que foi obtida ou restaurar os valores originais, que foi antes de executar esse procedimento. Eu dei um ok aqui. Quando a gente executa esse procedimento, né, com a ferramenta Solver, o que a gente observa aqui, ó, agora os valores são iguais. Então eu venho aqui, observo, ó. Pessoal, aqui tá zero, tá? Mas poderia ser um valor muito pequeno, porque o método numérico ele tem uma tolerância, né? Então essa tolerância ela é, né, do método, de quem implementou o método, definiu uma tolerância padrão, mas que usualmente a gente pode alterar, certo? Então assim, agora a gente, né, com a criação dessa corrente fictícia, né, 5A, eu consigo efetuar o cálculo utilizando a ferramenta Solver. Então uma alternativa é faço a solução analítica, tá? Se possível, ou genericamente, né, eu posso fazer um processo de convergência. Né? Em uma ferramenta, né, que não Excel, onde eu tenho um conjunto de equações e aí subrrotinas para resolver esse conjunto de equações, eu não preciso usar esse procedimento de variável, a gente chama de variável de costura aqui, tá? Ou seja, é como se eu tivesse, né, cortado essa linha aqui, tá? E
de um lado eu chamei de 5A, do outro continua sendo 5, e eu preciso convergir essas equações aqui, essa igualdade para fechar o meu balanço. Observe a vantagem aqui, né? Se eu trocar a conversão, vou trocar para 80%. Nesse caso, note que ele, embora recalcule as fórmulas automaticamente, eu preciso voltar ao meu procedimento, né, de convergência do solver, porque observe, o balanço não está fechando, tá? Então, nesse caso, né, bom, voltando, eu quero definir essa célula para zero, variando essas duas, resolvi, tá? Então, agora sim, observe que houve a convergência. Aqui mostrando para vocês, professor, mas esse valor não está igual a zero. Bom, esse valor, tá? Ele não precisa ser exatamente igual a zero. Observe aqui que ele está na ordem de 2 vezes 10 a menos 15, tá? Então, assim, ele é um valor, assim, muito pequeno. O que significa, assim, se eu pegar essas equações, no caso ali, o meu resíduo ali, tá? Eu quero que ele seja igual a zero. Mas, na verdade, né, a diferença entre o valor, né, desejado e o valor real, tá? Essa diferença ela tem que estar dentro de uma tolerância. Provavelmente a tolerância aqui é da ordem de 10 a menos 6 para convergência, tá? É uma tolerância normalmente utilizada, depende das grandezas ali, tá? Então observe aqui que está da ordem de 10 a menos 15, né? Então assim, método numérico é uma forma aproximada de resolver, tá? Então assim, pessoal, era isso, né? Eu espero que vocês, né, se sintam motivados e empolgados a utilizar essa ferramenta, tá? Eu vou passar uma atividade para que vocês possam, né, exercitar esse conhecimento. Então, mudando o processo aqui, muda as correntes, muda o número das correntes, pode mudar os componentes, muda as especificações. Então, assim, o importante é a pessoa fazer, né, a implementação, né, de colocar as fórmulas ali de forma consciente, pensando sobre o que está fazendo, tá? Isso vai ser muito importante para a execução dos nossos balanços, né? Porque, né, mais lá para frente a gente vai então reexecutar esses balanços para fazer a nossa análise econômica. E aí, para fazer essa análise, né, a gente vai precisar de alguns gráficos, né, variar um valor e ver o impacto que isso tem nas outras variáveis, e isso fica extremamente facilitado com o uso de Excel. Certo? Até a próxima.